Oi, então, voltamos agora para fazermos a correção da página 91, né, do nosso dever, que ficou explicadinho lá no nosso mural, nas atividades, nas instruções, do número 9, 10, 12, 13 e 14. O número 9. Uma população pode ser formada por capivaras e onça-pintadas? Não. Por quê? População é o conjunto de indivíduos de seres da mesma espécie. Então, as capivaras formam uma população, as onças pintadas, outras. Juntas, não. Juntas, elas formam uma comunidade, que é a segunda pergunta. E uma comunidade? Sim. Aí nós temos uma comunidade, porque nós temos duas populações diferentes no mesmo ambiente. Esses dois seres vivos ocupam o mesmo nicho? Ou seja, lembra do trabalho, função? Não. Por quê? A capivara, ela é uma herbívora, ela come capim, então ela tem um nicho, e a onça pintada, ela é carnívora, ela come a capivara, é outro nicho. A capivara, ela é uma herbívora consumidora primária, a onça, uma carnívora consumidora secundária ou às vezes até terciária. Então elas têm atividades diferentes, funções diferentes, nichos diferentes. Número 10. Considere a seguinte situação. Um pequeno tronco de árvore caído em uma floresta garante a sobrevivência de formigas, pequenas plantas e outros seres vivos. O tronco é iluminado por um pouco de luz. As chuvas e a própria umidade da floresta fornecem a água necessária aos organismos associados a ele. Nesse caso, o tronco pode ser considerado um ecossistema e justifique. Sim, gente, por quê? Tem fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos, fatores vivos, né, que nós temos aqui. As pequenas plantas, as formigas, são os seres que estão ali, com certeza decompositores que não são vistos. E os abióticos, ele fala pra gente da luz, das chuvas, da umidade. Isso tudo são os fatores abióticos. Quando nós juntamos bióticos com abióticos, nós temos um ecossistema. Questão 12. Um boi pastava capim e um carrapato preso à pele dele alimentava-se de seu sangue. Um pássaro que estava sobre o boi viu o carrapato e o comeu. Nessa cadeia alimentar, identifique o produtor e o consumidor. Então vamos lá. O produtor, o capim, a planta é sempre a produtora, tá? Porque ela faz fotossíntese, produz seu alimento, então ela é produtora. O boi pastava, comia o capim, então ele é um consumidor primário. Por quê? Ele está se alimentando diretamente do produtor. O primeiro a comer, a se alimentar do produtor, é o consumidor primário, são os herbívoros. Bom, depois veio o carrapato. Ele é um consumidor secundário, ele está se alimentando do sangue do boi. E por fim veio o pássaro, que comeu o carrapato. Ele é um consumidor terciário, é o terceiro a se alimentar. Tá? Primeiro a se alimentar é o boi, que comeu o capim, segundo o carrapato, que pegou o sangue do boi, e o terceiro, o pássaro, que comeu o carrapato, tá bom? E agora a número 13. Em 1932, no Japão, uma indústria começou a despejar mercúrio nas águas da baía de Minamata. Os peixes dessa baía eram um dos principais alimentos da população local. Mercúrio é um metal líquido altamente tóxico. Por volta de 1950, ou seja, mais ou menos 18 anos depois, muitas pessoas começaram a apresentar problemas no sistema nervoso, no fígado e nos rins, e houve muitas mortes. A doença ficou conhecida como a doença de Minamata. Responsabilizada pelo que aconteceu, a empresa teve de pagar indenização às vítimas ou à família dela. Ou seja, no Japão, o principal alimento é o peixe. Eles jogavam o resíduo tóxico de mercúrio na água. O peixe se contaminava. Quem comia também se contaminava ao comer essa carne contaminada. Em sua opinião, o que teria feito as pessoas ficarem doentes? Que eu acabei de explicar para vocês. O peixe contaminado, as pessoas iam comendo e aí isso ia se acumulando no sangue ao longo dos anos, até causar o problema. B. O que os governos devem fazer para evitar este tipo de problema? Uma fiscalização, gente. É muito comum na região do Amazonas os garimpeiros, o garimpo, fazer isso. Eles usam o mercúrio para se misturar ao ouro, para separar dos demais minerais e depois jogam nos rios. É altamente tóxico, tanto para os seres que estão dentro d'água, quanto quem usar aquela água ou comer os seres, tá? O mercúrio é altamente tóxico. C.
Esse exemplo nos mostra a importância de termos um conhecimento básico de ecologia. Explique por quê. Quando você tem esse conhecimento de ecologia, de cadeia alimentar, a gente consegue se defender e prever algumas coisas que podem acontecer para a gente se prevenir de não passar por essas situações, tá? A gente consegue compreender o perigo, né, da poluição ambiental que a gente acha que está lá, que não chega na gente, mas chega, tá? E a 14. Um agricultor utilizou um inseticida não biodegradável. Ou seja, o que é biodegradável? É uma substância que quando você joga no ambiente, ele consegue entrar em decomposição sem agredir, ele não é tóxico. Não biodegradável é o que não se desmancha. Por exemplo, a garrafa PET, ela não é biodegradável, ela fica anos, quase 100 anos no ambiente e conforme ela vai entrando em decomposição, ela libera microplásticos que são altamente tóxicos. Então, para eliminar insetos que atacavam sua plantação de algodão. Como você explica a presença desse agrotóxico no corpo de algumas espécies das aves? Ora, se atacava o inseto, a ave se alimenta do inseto, ela também se intoxicava. Se você bota isso na planta e você come, você também se intoxica. Já que essas aves não comem plantas do algodão, né? Então, o que acontece? As aves não comem a planta do algodão, mas elas comem o inseto. Nós não comemos algumas plantas, mas nós comemos as frutas, nós podemos... E o agrotóxico ele é usado largamente hoje em dia na agricultura, né? Nós sabemos que foram liberados mais de 300 agrotóxicos no último ano e meio na nossa agricultura. Esse agrotóxico, ele sim vai se impregnar no chão, a planta quando rega absorve e fora que fica na folha e na casca e na fruta e isso só pode passar pra gente. A gente pode não sentir isso de uma maneira muito rápida, mas com o tempo é que nem a história do peixe, isso vai se acumulando no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, nos nossos rins, fígado, pulmão, podendo levar a problemas futuros. Então, quem pode, dê preferência hoje em dia aos produtos orgânicos, que são os produtos que são cultivados sem agrotóxicos, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.